Olá, seja bem-vindo à aula 10 da disciplina Bases Físicas para Engenharia. O assunto hoje é magnetismo. Vamos ver como é que a aula está dividida. A gente vai conhecer um ímã, conhecer o conceito de campo magnético de um ímã, conhecer e compreender o funcionamento básico de uma bússola, definir campo magnético uniforme e conhecer a ação do campo magnético sobre cargas elétricas. Então vamos adiante. Como é que nós definimos um ímã? Um ímã ou um magneto são corpos que possuem a capacidade de atrair ferro e outros materiais. Essa propriedade tem o nome de magnetismo, né? E você observa aqui que esse ímã em barra, né, ele apresenta duas informações aqui, ó, importantes. São os polos do nosso ímã, né? O polo norte e o polo sul, são os nomes desses polos. Tá? Primeira lei das ações magnéticas. Então, qual é a primeira lei? Diz o seguinte, que os polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Isso lembra um pouquinho aquelas relações entre as cargas elétricas, né? Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Aqui nós não falamos de sinais, né? Nós falamos de nomes, né? Então os polos com o mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Então situações assim, ó, sul, polo norte, né? Nomes diferentes se atraem. Norte, sul se atraem. E se repelem quando são iguais, ó, sul, sul, norte, norte. Bom, isso indica para a gente o seguinte, isso nos mostra o seguinte, que a orientação, por exemplo, de uma bússola, que é um instrumento de orientação baseado em campos magnéticos, né, ela nos indica o seguinte, que a agulha da bússola, né, que aponta para, por exemplo, o norte, né, ela vai estar apontando para o norte geográfico da Terra. Mas se esse norte geográfico ele está bem próximo de um chamado sul magnético, né? Porque se o norte da bússola, né? Se o norte da bússola está sendo atraído, ele só pode estar sendo atraído por um sul magnético de um outro ímã. Então, assumindo que a Terra, né, e ela é, né, na verdade, um ímã gigantesco, tá? Esse norte da bússola vai estar sendo atraído por um sul magnético. Então, o que você tem aqui, né, representado esse norte da bússola, sendo atraído por um sul magnético, que corresponde ao norte geográfico da Terra. Essa é uma lei que trabalha só, a segunda lei das ações magnéticas, trabalha só com uma questão de proporcionalidade. Tá? Dois polos magnéticos se atraem e se repelem na razão inversa do quadrado da distância que os separa. Lembra leis que trabalham com o inverso do quadrado, que são leis famosas, né? A lei da gravitação universal de Newton, a lei de Coulomb, todas elas são leis do quadrado da distância. Tá? Então, por exemplo, se uma força de interação F é estabelecida a uma distância D, quando você dobra essa distância, né, você observa que ela será, né, igual à quarta parte da anterior. Né? É uma relação inversamente proporcional. Vamos lá, ó. Proporção assim, 1 sobre D ao quadrado. Né? Então, se você dobra a distância, se você pega a distância e multiplica por 2, o que você vai fazer com a força? Bom, vamos lá. Força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, se você está multiplicando a distância por 2, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Qual é o quadrado de 2? 4. Então, se você dobra a distância, você divide a força por 4. Né? Se fosse uma outra relação, por exemplo, se você vou pegar aqui. Se você fosse usar a mesma informação, tá? Proporção aqui, 1 sobre D ao quadrado. E você estivesse, por exemplo, dividindo a distância por 3, tá? Se você divide a distância por 3, o que você vai fazer com a força? Bom,
Força e distância são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então, qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. Qual é o quadrado de 3? 9. Então, se você divide a distância por 3, você multiplica a força por 9. Princípio da inseparabilidade dos polos de um ímã. O que isso quer dizer? Significa o seguinte, que por mais que você divida um ímã, ele sempre vai apresentar um polo norte e um polo sul. Tá? Mesmo que essa divisão aconteça em termos microscópicos, você vai separando o ímã, você pega um ímã e vai quebrando. Vai quebrando. Cada vez que você quebra um ímã, ele vai gerar um polo norte e um polo sul. Tá? Eles são inseparáveis. Então, mesmo que você vá lá na escala microscópica, você ainda vai ter um polo norte e um polo sul. Campo magnético de um ímã. Um ímã cria ao seu redor uma região de influência chamada campo magnético. Isto é, o campo que permite ou transmite a chamada força magnética. Isso é semelhante àquele conceito que nós estudamos pouco atrás, que era do campo elétrico, que é uma região que gera ao seu redor, ao redor da carga elétrica, o chamado campo elétrico. Devido a esse campo elétrico, você observa o aparecimento da chamada força elétrica. Ao redor do ímã, o que você tem é uma manifestação de origem magnética. Então, o que ele vai gerar é uma perturbação ao seu redor, que é um campo magnético, que vai facilitar, ou que vai transmitir a chamada agora força magnética. A orientação do campo magnético. As linhas de indução desse campo magnético estão sempre orientadas externamente ao ímã, do polo norte magnético para o sul magnético. Então, elas vêm aqui, do norte para o sul. Do norte para o sul. É assim que elas são orientadas, do norte para o sul. Tá? Essa é a orientação do campo magnético. O campo magnético da Terra. Quando um ímã qualquer é suspenso em seu centro de massa, essa situação aqui, como no caso de uma agulha magnética da bússola, ela se alinha, ou ele se alinha aproximadamente na direção norte-sul geográfica local, isto é, se alinha com o campo magnético da Terra. Observa, você tem um polo norte aqui, geográfico, que não é exatamente coincidente, existe uma distância, tá? Mas eles, assim, são próximos, mas não são coincidentes. Mas o polo norte geográfico, ao polo norte geográfico, você associa um sul magnético, para que você possa se orientar com a sua bússola, A bússola, o norte da bússola, ela será atraído pelo sul magnético da Terra. Mas ela vai estar mostrando para a gente o norte geográfico, que é o que nos interessa. Você pegou a bússola, você olhou para o norte, ela está apontando para o norte. Que norte é esse? É o norte geográfico. Tá? Mas para que esse norte da bússola esteja sendo atraído, ela só pode estar sendo atraída por um sul magnético. Então, o que você tem aqui é o sul magnético. A mesma coisa aqui, o polo norte. Ao polo norte magnético, você tem associado o polo sul geográfico. Então, quando a bússola aponta para o sul, é porque ela está sendo atraída por um norte magnético. Mas ela está apontando para o sul geográfico. Campo magnético uniforme. É aquele em que um vetor indução magnética tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do meio, suposto homogêneo. Então, campos magnéticos gerados por corrente elétrica. Em 1820, um cientista chamado Ørsted percebeu um fenômeno onde se conseguiu juntar essas duas informações, a eletricidade e o magnetismo. Numa nova ideia, num novo conceito, que é que nós trabalhamos hoje, é o eletromagnetismo. O que ele fez? Ele pegou uma bússola e
próximo a essa bússola, ele colocou um fio e fez passar uma corrente elétrica por esse fio. Quando ele fez passar essa corrente elétrica pelo fio, ele percebeu uma deflexão na bússola. Bom, mas ele pensou o seguinte, a bússola só vai sofrer uma influência se a bússola é um instrumento que é sensível a campos magnéticos. Então, se a bússola sofreu uma pequena deflexão, uma deflexão qualquer, é porque ali surgiu um campo magnético, ou seja, a passagem da corrente elétrica fez com que surgisse um campo magnético. Então está aqui, os fenômenos acontecendo. Ele conseguiu juntar essas duas informações, a passagem da corrente elétrica gerando um campo magnético. Algumas atividades para que a gente possa exercitar a informação. Vamos lá, questão 1. Aproxima-se uma barra imantada de uma pequena bilha de aço. Observa-se que a bilha, vamos lá, será atraída pelo polo norte e repelida pelo sul? Letra B. É atraída pelo polo sul e repelida pelo norte? C. É atraída por qualquer dos polos? D. É repelida por qualquer dos polos? E é repelida pela parte mediana da barra. Bom, veja bem, ela vai ser atraída por qualquer dos polos. Ela tem a característica de ser magnética, ela atrai o material, né, com essas características. Então, essa pequena bilha de aço, ela vai ser atraída por qualquer um dos polos. Tá? Letra C, que é o gabarito. Tá? Por mais que cortemos o ímã, nunca conseguiremos separar seus polos. Como é que é o nome deste fenômeno? Né? Bom, é um fenômeno que nós já discutimos. Tá? É o fenômeno associado à inseparabilidade dos polos. Tá? Você não consegue separar os polos de um ímã. Por mais que você o divida, ele sempre vai ter um polo norte e um polo sul. Tá? É o princípio da inseparabilidade. Uma bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico, porque, 1. O norte geográfico é aproximadamente o norte magnético. 2. O norte geográfico é aproximadamente o sul magnético. 3. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético. 4. O sul geográfico é aproximadamente o sul magnético. Quais as que estão corretas? Vamos ver. Bom, o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético? Não. O norte geográfico está associado ao sul magnético. Né? Então, falso. O norte geográfico é aproximadamente o sul magnético? Verdadeiro. Né? A bússola utiliza esse princípio. Né? Se a bússola, né, está apontando, e a bússola é um instrumento que se utiliza de campos magnéticos. Né? Então, se orienta através desses campos magnéticos. Se a bússola está apontando para o norte, que norte é esse? É o norte geográfico. Mas como ela se orienta através de uma relação entre campos magnéticos, né? Então, se ela está apontando para o norte geográfico, é porque ela está sendo atraída por um sul magnético. Né? Então, o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético. O sul geográfico é aproximadamente o norte magnético? Sim, correto. O sul geográfico é aproximadamente o sul magnético? Não, falso. Isso nos leva ao gabarito correspondente à letra A. Então, fazendo um resumo da aula 10, o que nós discutimos rapidamente? Foi o conceito de ímã, né? Conhecemos o conceito de campo magnético de um ímã, falamos e compreendemos sobre o funcionamento básico de uma bússola, definimos o campo magnético uniforme e conhecemos a ação de campo magnético sobre cargas elétricas. Até a próxima.